Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa casa, que é o Espiritismo 24 horas, para esses minutos entre as 19 e as 20 horas, onde nós sempre temos um convidado, um irmão, uma irmã sempre muito especial para trazer reflexões em torno do Evangelho. E hoje estará conosco aqui aquela irmã que nos emociona, que leva lágrima aos nossos olhos, abrindo o coração com todos nós, que é a querida Michele Eustáquio, e vai conversar conosco sobre o tema A Verdade Não Teme Questionamento. Boa noite para Thalita e André, boa noite para Elaine 14, para Uli Ruas, para todo mundo que está entrando, já vamos chegando aí. E qual que é o nosso pedido de sempre? Compartilhe essa live. Compartilhe esse momento. Bianca Nunes, minha querida amiga, lá de, vamos ver se eu não vou errar, Guarda do Embaú, é isso mesmo? Santa Catarina? Acertei? Se eu errei aqui, me perdoe, mas seja muito bem-vinda. Compartilhe essa live. Os bons não podem mais ser tímidos. Nós precisamos propagar o amor. Envie aos seus contatos, aos seus amigos. E se você estiver nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, curta o vídeo, compartilhando-o com os amigos, com a família, com os conhecidos. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho das notificações. Nós mudamos o mundo através da mudança íntima, da mudança dos nossos corações, convidando mais e mais corações a se transformarem, a se modificarem. Nossa mensagem inicial hoje virá do livro Vinha de Luz, mensagem 175, intitulada A Verdade. E como sempre, que essa mensagem sirva como a prece que inicia os nossos trabalhos. Então, aqueles que se sentirem confortáveis, fechem os olhos e mentalizem a Deus, a Jesus e aos nossos amigos espirituais. Abertura da mensagem. Eu sou o caminho e a verdade. Jesus, em João, capítulo 14, versículo 6. O benfeitor Emmanuel vai comentar. Por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Há que esperar pela passagem das horas, nos círculos do tempo. A semente, com o esforço do homem, provê o celeiro. E o carvão, com o auxílio da natureza, converte-se em diamante. Por isso, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes, transformadores, e começa a observar a experiência sob outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que vai se desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Vamos então agora chamar a nossa querida irmã Michele Eustáquio para trazer as suas palavras, a sua luz, o seu amor. Boa noite, minha irmã, tudo bom? Boa noite, tudo bem e você? Estou ótimo, melhor agora. Meus amigos,
Para quem não conhece, o que eu acho difícil, né, Michele? Mas para quem não conhece, a Michele é uma grande irmã, uma querida amiga, residente hoje em Araxá, se não estou aqui errado, em Araxá, uma trabalhadora incansável do bem e do amor, tem as suas atividades muito desenvolvidas no Instituto Espírita do Amor, ali na região de Pratinha, aquele educandário de luz, aquele lar abençoado que tanto conforta e tanto consola os nossos espíritos. E ela tem cadeira cativa, não só no Espiritismo 24 horas, como também nos nossos corações. Se você não mandar um abraço para minha mãe e para a Rejane, que já colocou o fone de ouvido ali para te ouvir, eu vou ter problema em duas casas. A palavra é sua, minha irmã. Vê se eu dou conta, gente. A mãe do Uriel todo mundo devia conhecer. É a mãe mais incentivadora do mundo. A minha tá lá no plano espiritual, mas a dona Elvira é minha agora. Desde que eu conheci o Uriel, eu falei, Uriel, a gente é irmão, né? E pra Rejane, que é a minha cunhada, vai fazer o quê? Um abração, gente, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui também. É sempre uma alegria, né, estar aqui, falar de Jesus e falar da transformação que faz na vida de cada um. Então, eu sou muito grata a cada convite que eu tenho, porque é um estudo, para mim, é modificação primeiro, antes de ser a modificação ou exemplo para alguém. Ah, que maravilha. Ó, estamos com a caneta, estamos com a prancheta. Quem quiser enviar perguntas, fique à vontade. Vamos conversar sobre a verdade que não teme questionamento. Ah, que bom, bacana. O Uriel já cumprimentou todo mundo que foi entrando, então sintam-se em casa. Estamos todos em casa. Acho que quando a gente fala de Jesus, estamos mais de dois aqui reunidos, então ele está presente com certeza. Então eu vim até com a fotinha dele aqui, ó, porque é o meu grande herói, é o que ele tem se tornado cada dia que eu conheço mais um pouquinho. E quando o Uriel perguntou do tema proposto, a gente fez o culto na segunda-feira e minha sobrinha falou assim: tia, eu li uma frase na revista que eu achei tão interessante, foi segunda à noite, da revista Iluminar do Instituto. Ela falou assim: a verdade não teme questionamentos. Eu falei: vou falar sobre isso, gente. Vou desenvolver sobre isso daí, né? E achei muito interessante. Porque a gente fala muito, às vezes, sobre a ligação com Deus, porque Espiritismo é ciência, filosofia e religião. E a gente fala tanto sobre estudo, fala tanto sobre a nossa ligação com Deus, que é necessário que a gente estude, que a gente conheça, que a gente fala muito assim, eu preciso muito aumentar a minha fé tá fraca. Outras pessoas conversam conosco e falam assim, nossa, Michele, como é que eu faço? A minha fé tá tão fraquinha, eu preciso tanto aumentar. Eu falei, então vamos falar sobre a verdade, que não teme questionamentos, porque funciona assim. A fé, quando eu amo aquilo que eu conheço. Não dá para a gente amar coisas que a gente desconhece. E eu falei que o Espiritismo trouxe uma luz tão grande na minha vida, assim como tem trazido luz tão grande para a vida de tantas pessoas, que a fé, a sua ligação com Deus é algo muito pessoal. Cada um vai desenvolvendo de um jeito diferente. Mas é muito importante a gente observar os passos que podem ser seguidos. Por quê? Antigamente, muito antigamente, eu vim de uma crença de que tudo era vontade de Deus. Por que isso aconteceu? Vontade de Deus. Por que que isso? Deus quis. E eu sempre fui muito curiosa e eu nunca aceitei me responder menos do que aquilo que eu precisava entender, que eu precisava compreender. E por diversas vezes eu senti a minha fé, a minha ligação com Deus muito abalada. Porque eu falava, que Deus é esse? Por que que é da vontade dele? Por que que eu perdia um amigo em tenra idade e era da vontade dele? Houve uma época em que eu falei assim, esse Deus que eu tenho conhecido, que as pessoas têm me apresentado, está me usando como aqueles fantoches. Ele coloca as cordinhas ali de marionete e vai usando a gente como fantoche. Porque o que que esse Deus quer de mim? Que eu entendo que tudo é vontade dele, que seja feita a vontade dele, mas que vontade é essa desse Deus? Que me tira as coisas, que me tira meus amigos, que me permite ser triste. E assim, eu acho que muitas pessoas, quando estão também, falam assim, minha fé está muito abalada, é porque realmente ainda não conheceu a verdade. Realmente ainda não se questionou o suficiente para manter a sua ligação com Deus, para manter a caminhada com Jesus mais próxima.
Porque a fé, quando eles me falavam isso, para mim não bastava. Falar porque Deus quis, porque Deus quer, porque isso, porque é a vontade de Deus. Eu não entendia como que é isso, que vontade era essa. E eu passei a me questionar muito, a questionar demais. E tudo as respostas eram da vontade de Deus. E eu conheci o Espiritismo há um tempo atrás. E comecei a ler. E fui lendo, lendo, mas assim, eu lia aquilo que acontecia. Então, se eu sentia raiva ou inveja, raiva, explicação de raiva na visão da doutrina espírita. E eu passei aos pouquinhos a fazer um estudo das coisas cotidianas que me ocorriam. Eu fui tendo mais explicação, mesmo não conhecendo o espiritismo ainda. Eu nunca tinha lido as obras básicas. E essa é uma boa dica, porque as pessoas falam assim: ah, como que eu vou começar a estudar? Às vezes você pega o livro dos espíritos, você indica o evangelho, e a pessoa se sente um pouquinho perdida. É interessante você começar pelos grandes questionamentos que você tem dificuldade ainda. Procura isso na visão da doutrina espírita, porque vai aliviando e vai dando entendimento para a gente. Porque às vezes a gente começa o estudo sequencial, que é o ideal, mas a gente começa e demora a chegar lá onde a gente está precisando ser consolado de uma vez. Então, quando a gente ouve falar de fé, a gente fica muito confuso, porque às vezes a gente entende que fé é simplesmente aceitar as coisas como elas são e sem você poder questionar, sem você se perguntar o porquê das coisas. Então, tem gente que tem fé numa pedra, num amuleto, e fala: isso aqui me protege, mas por que que aquilo ali está te protegendo? Então, a gente precisa entender, compreender o que significa fé. E eu fui entender há pouco tempo atrás, porque sempre é muito pouco tempo, a gente todo dia aprende um pouco mais nessa doutrina. Não tem como parar no aprendizado, porque é uma constante. Quando a gente ouve falar da fé e a gente não entende e passa a pesquisar, você vai entender que fé significa fidelidade. É você ser fiel. Porque algumas pessoas, alguns ensinamentos, algumas religiões, algumas doutrinas falam assim: não, se você tiver fé em Jesus, se você conhecer Jesus, você está salvo. Mas o que é esse conhecer Jesus? Porque não é assim simplesmente: não, mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus, então eu estou salvo. Não é assim que funciona. Por quê? Você ter fidelidade, né? Ter fé, ser fiel. Você ter fidelidade é seguir os ensinamentos de Jesus. Não é simplesmente você crer. Não é simplesmente você acreditar. Você tem que ser fiel aos ensinamentos. Ser cristão verdadeiramente. Fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Ele não passou aqui só para falar, a gente acreditar e achar bonito. Nós temos que ter fidelidade a esses ensinamentos. E fidelidade é seguir. Fidelidade é caminhar junto. Então, a gente fala assim: o Espiritismo ensina muito que a gente não pode ter aquela fé cega, simplesmente acreditar em tudo e não descobrir o porquê das coisas, não se instruir, não estudar. Então, quando a gente pensa em algo raciocinado, precisa ser algo que tem lógica, que vai fazer sentido para mim. Porque eu falava: gente, eu perdi amigos. Eu falo perdi, na época eu entendia como perder. Eu devolvi amigos que estudavam comigo no quinto ano, crianças, éramos crianças, e eu queria entender por quê. Porque éramos melhores amigos, amigos que desencarnaram afogados, e ao longo da vida a gente vai vendo essas situações que são muito dolorosas. Aí a gente pega o evangelho e vai ler sobre mortes prematuras. Você fala: poxa, mas isso faz sentido. Isso tem lógica. Você vai entendendo de outros temas que você vai pegando ali picadinho no evangelho e vai vendo que cada partezinha, tanto no evangelho quanto no livro dos Espíritos, aqui, ó, quando eu falei para vocês de questionar, de ter dúvida, aqui, ó, tem 1019 perguntas com resposta. É maravilhoso. Para eu que sou curiosa, eu adoro folhear. Então, as coisas precisam fazer sentido para a gente compreender, para a gente entender. Então, a gente fala: mas como que seria uma fé raciocinada? Porque a gente está acostumado a entender que fé e raciocínio ou questionamento não andam juntos. Que tudo é da vontade de Deus, da vontade do Pai, que não cai uma folha que não seja da vontade. E eu transformei muito esse da vontade com da permissão. Deus permite que as coisas ocorram conosco.
E a gente vai passar a entender o porquê dessas permissões, o porquê que nós temos que passar por algumas situações, porquê que ocorrem algumas coisas ao longo da nossa caminhada aqui na Terra. Então, religião e, e ciência, e fé, e raciocínio, tudo isso pode andar junto. Há muito tempo atrás, a ciência negava a fé e a fé negava a ciência. Mas hoje em dia você vê que tem caminhado junto, e isso é muito interessante. Né? A gente fala que ninguém explica Deus, ninguém explica muitas coisas, mas às vezes a gente vê a medicina e fala assim, esse caso para a medicina não tem solução, né? Mas só Deus que pode dar um jeito e Deus dá um jeito naqueles casos que são inexplicáveis para a ciência, que são inexplicáveis. Então não dá para negar que a fé cura, que a fé realmente move muitas montanhas. E Deus nos deu inteligência e intelecto que é para ser usado. É para a gente questionar, é para a gente perguntar. Porque cada vez que eu questiono algo, eu vou me instruir. Eu vou tentar compreender por que que aquilo ocorre. E quando eu entendo, quando eu tenho esse entendimento de algo que ocorre comigo, eu vou aceitar, eu tenho aceitação. Fala, poxa, mas faz sentido. Nossa, realmente, eu nunca tinha pensado desse jeito. Então, por Espiritismo, a fé caminha junto com a razão. Eu preciso entender para ter minha ligação mais forte com Deus. Se faz sentido para você, se você compreendeu aquilo, você já não vai mais brigar com Deus, você já não vai mais ficar revoltado. Você já atingiu um grau de compreensão. Então, tanto a fé e a razão, a fé vai para o nosso trabalho, nosso lado moral, né? E a razão, a parte mais material. Então, as duas têm que andar juntinhas. No livro Consolador, eu vou pegar uma partezinha aqui que eu vou ler para vocês. Emmanuel fala assim para gente: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Vamos entender. Para a gente conseguir alcançar essa fé, que você vê tantas pessoas que são. Porque a fé não deixa a gente chegar no desespero naquelas situações mais complicadas na nossa vida. E a gente fala assim, nossa, mas essa pessoa tem tanta fé em Deus, eu queria tanto ser como essa pessoa. E a gente precisa entender que para alcançar essa fé que várias pessoas alcançam, que acreditam, que se entregam realmente, a gente precisa mudar. A gente pensa muito assim, a gente fala, eu creio, eu acredito. Não é o acreditar. Acreditar, eu posso acreditar em muita coisa. Mas quando eu tenho fé, aquela fé raciocinada, aquela fé indiscutível mesmo, ela falou que a imagem parou, eu não sei se a transmissão parou aí, não, né? A gente já tem no coração aquela afirmação de que não é mais eu creio, é eu sei. Aqui no meu fundo, aqui dentro de mim, eu sei, porque eu entendo, porque eu troco eu sou tocada por uma luz, por um sentimento de que eu sei, de que eu estou ligado com Deus, de que eu compreendo realmente as vontades, as permissões de Deus. Então, ter fé não é dizer que eu acredito, é você entender que as coisas estão passando a fazer sentido na sua vida, sem ofender a sua razão. A fé é você entregar sua vida ao doador da vida, que é Deus. Então, você doa, você se doa. Tem uma palestra do Haroldo, acho que umas 2 vezes eu ouvi ele falando que quando você entra no avião, você está, você está entregando a sua vida para o piloto. Porque imagina se aquele dia ali é o dia do piloto e o piloto desencarna em pleno voo. Então você acredita que o piloto vai te levar nessa viagem. Então, o ter fé é você entregar a sua vida a quem te cedeu a vida, a Deus. É você se entregar. Muita gente fala assim que ter fé é você colocar o pé, né, sem saber onde está pisando e Deus colocar o chão. Então, é essa entrega que você vai fazendo com o conhecimento. E cada pessoa vai adquirindo de uma forma diferente.
Cada pessoa vai fazendo essa ligação de uma forma diferente, no seu tempo diferente, mas o caminho para chegar até lá, para você se fortalecer, é o estudo e a compreensão. A gente fala, ninguém explica Deus, e realmente tem muitas coisas ainda que nós não estamos preparados para compreender. Nossa mente ainda é muito. Não está tão aberta para tantos esclarecimentos. Eu acho que tem uma pergunta que é o número 10, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos. Depois eu volto nela. E assim, tem coisas que ainda não são para a nossa compreensão. Então, é necessário aquilo que já está disponível para que nós possamos entender a grandiosidade, a gente já pode entender. Porque imagina só, Jesus passou aqui há pouco mais de 2.000 anos atrás. E mesmo com todo o feito dele aqui, mesmo com tudo que ele mostrou, há pessoas que ainda não acreditam na sua passagem, que não acreditam em tudo aquilo que ele fez. Então imagina se a humanidade, se nós estamos ainda preparados para compreender Deus, que é uma grandeza muito maior. Então cada coisa vai sendo no seu tempo. Eu acho que a pergunta 10 do Livro dos Espíritos, se não der para eu ler aqui, depois que terminar a live, vocês leem, por favor, que é sobre essa compreensão. Nem tudo nos é permitido, por enquanto, conhecer, saber, porque nós ainda não temos condição para tudo. Kardec, imagina só, o quanto é importante a gente questionar, a gente buscar conhecimento. Kardec, com o seu trabalho lá na codificação, porque Kardec não era espírita, não, Kardec não era médium. Quem ler, quem estudar, quem assistir o filme sobre Kardec vai ver a minuciosidade do trabalho dele. Quando a gente pega aqui ó, o Livro dos Espíritos, prontinho, com 1019 perguntas, o Evangelho segundo o Espiritismo, aquela maravilha de conhecimento que eu falo que é o GPS para a vida, e outras tantas obras, porque nós temos o Pentateuco, 5 obras, a gente fala muito nessas duas, mas são muito mais que a gente precisa ler e estudar Kardec. Sempre, sempre. A nossa base, nós precisamos ler e estudar. Eu falo para vocês que traz um conforto maravilhoso. Quando ele estava lá naquele trabalho todo minucioso da codificação, enquanto muitas pessoas ao lado dele, ao redor dele, buscavam só a distração para entender sobre as mesas girantes, para ver os fenômenos, aqueles grandes fenômenos e achar aquilo interessante, ele procurou se questionar de outras formas, buscar entender por que aquilo acontecia, como é que acontecia. E olha o legado desse questionamento dele procurar ver pela razão, pelo lado da razão, de querer entender por que daqueles fenômenos e não só achar interessante tudo aquilo. Porque muitas pessoas vão na casa espírita pela primeira vez, chega lá e não vê nada de fenômeno, nada diferente, sai frustrado. Fala, oi, mas eu pensei que fosse diferente. E não é o fenômeno em si. O Espiritismo traz o fenômeno da nossa transformação moral. É aqui, de dentro para fora. Esse é o maior fenômeno que tem na doutrina espírita. Então, Kardec compreendia, ele passou a compreender aqueles fenômenos. Ele se convencia daquilo que estava acontecendo, que era cético também, se convencia de que ele não era um ilusionismo, né? Mas se convencia pela razão, porque ele questionava, ele procurava entender o porquê daquilo ali. E ele passou a compreender. E isso que tornou o trabalho dele sólido. Sólido. Eles falam que quando a gente vai edificar a nossa casa, a gente precisa edificar em local sólido, né? Se vai edificar na areia, não é um local sólido, mas pede para a gente edificar na rocha. A nossa fé é assim, ela deve ser edificada em local sólido. Por isso a gente deve agir muito pela razão, muito pela racionalidade, muito pelo perguntar, pelo questionar. A gente pergunta mesmo. Mas às vezes as pessoas entram em contato com a gente, eu passo o dia inteiro respondendo questões para as pessoas na página, nos meus intervalos, gente, senão não é o dia inteiro, eu trabalho, tá? No WhatsApp, e às vezes a pessoa chega com um questionamento e você fala, olha, nem todos os casos, alguns casos são assim, outros assim, e a pessoa fica frustrada porque ela não compreendeu o Espiritismo em 5 minutos de conversa. Igual eu falei com vocês. Cada dia nós temos um aprendizado. Cada dia é uma coisa diferente. Cada dia a gente vai analisar através da lógica. Hoje eu vi uma passagem tão interessante
da Larissa Chaves. É uma fofa maravilhosa. Eu não a conheço pessoalmente. E ela colocou uma passagem no livro que ela falou assim, gente, que delícia. Ela pegou o livro, foi até o livro do Leon Denis, e tinha a data que ela leu. Olha aqui, eu também faço isso. Esse é o da minha irmã, que ela leu em 2005, me emprestou e eu devo ter guardado por quase 10 anos. E eu também, nas marcações, porque meus livros são todos marcados, com marca-texto, eu sempre coloco a data de quando eu tinha lido. E eu já tinha lido da fé muitas vezes. E cada vez que você lê, você está com a mente tão mais expandida, tão mais aberta, que você vai entendendo com mais clareza as coisas. Então fala assim, eu já li o Evangelho, do início ao fim. Lê de novo, lê de novo. Lê 5, 10, 15, lê muitas vezes. Chico leu, Divaldo leu, o que nós vamos ler? Cada vez a gente está com a mente mais expandida para compreender, para receber aquilo ali e para questionar mais uma vez. E a gente fala assim, nossa, mas como que eu não tinha observado por esse ponto de vista? E é interessante, o Espiritismo ensina a gente o quê? A raciocinar, a questionar. E isso não é falta de fé. Quando eu questionava, eu fazia catequese, se tiver alguma das catequistas por qual eu passei, me perdoa. Se estiver assistindo, ou se tiver alguém da minha cidade assistindo, eu peço perdão até hoje. Mas eu precisava saciar a minha curiosidade. Elas quase que me mandavam para fora porque elas não tinham que explicar para mim. Então, assim, muitas vezes as pessoas falavam assim que falta de fé ficar questionando Deus, mas não era um questionamento a Deus. Eu queria entender por que se passava aquilo. E eu acho que isso passa muito no coração das pessoas. Então, você quer questionar? Questiona. A verdade não teme questionamento. Tudo que você precisar de resposta, o Espiritismo vai te dar de alguma forma. Vai te explicar, vai te esclarecer de alguma forma. A Claudete está perguntando qual que é a melhor forma para ler o Evangelho. Eu falei lá no início, Claudete, eu falei que eu não ia passar o olho nas perguntas, mas eu não dou conta. Eu vou lendo, eu comecei lendo de acordo com os acontecimentos que ia passando, das dores que eu ia sentindo, e eu pesquisava. Qual a visão da raiva no Espiritismo, da inveja, a perda de entes queridos, a perda prematura, e tudo isso eu ia vendo como o Espiritismo me explicaria isso. Eu comecei assim para sanar as minhas dores e os meus questionamentos iniciais. Depois eu fui fazer o estudo sequenciado, tá? Não pode esquecer. É interessantíssimo como o André Sobreiro ensina para a gente, para várias vezes, um capítulo sempre é uma. Não é à toa que o capítulo 1 é o 1, o 2 é o 2, o 3 é o 3 e assim vai. Cada um tem o seu motivo de ser naquela sequência, tá? E quando a gente fala que o espiritismo ele nos convida a questionar, a pesquisar, que isso não é falta de fé, é para a gente raciocinar, é para a gente estudar. O espiritismo sempre fala para a gente, espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, e instruí-vos. É necessário a gente ter conhecimento. Igual eu falei, se eu não conheço, eu não amo. Eu posso, no máximo, ter uma paixonite aguda. Antigamente eu tinha uma paixonite aguda por Jesus, não entendia muito, mas hoje em dia, cada vez que eu leio, cada vez que eu entendo, cada vez que eu raciocino, eu amo mais ainda. E amor só expande, né? Amor, quanto mais a gente sente, mais a gente tem. E o Espiritismo nos chama para rever os nossos valores, quando a gente questiona, quando a gente quer entender, quando a gente precisa compreender. Porque ele mostra para a gente a lógica da reencarnação. É maravilhoso a gente saber que essa não é uma oportunidade única, que às vezes eu comparo a minha vida com a vida de outro, as minhas dificuldades com as dificuldades de outro, o Espiritismo me traz as respostas na lógica da reencarnação. Me traz as respostas das dores, dificuldades, das minhas ânsias na lei de causa e efeito. Me ensina que tem coisa que cabe eu fazer a minha parte para que Deus faça dele. Que você pega lá, ajuda-te que o céu te ajudará. E você vai pegando parte aqui, parte ali, por isso que eu falei, quando eu ia estudando tudo separadinho, e você junta e fala, puxa vida, eu, Michele, aqui, o que eu sou resultado das minhas vivências, sou resultado das minhas escolhas. Aquilo que acontece comigo não é porque Deus quis. Ele permitiu que ocorresse para que eu pudesse me moldar. Ele permitiu que ocorresse na minha vida para que eu pudesse melhorar, para que eu pudesse evoluir. Você pega a pergunta 132, que fala sobre o objetivo da nossa encarnação, e ela explica que é para a gente aprimorar, para a gente melhorar, para a gente evoluir. Então, é muito interessante.
Vamos entender por um lado. Eu falei para vocês que quando a gente chega às vezes na casa espírita, a gente espera muito fenômeno. Lá no Instituto, como a gente está muito ligado mais para essa parte da psicografia, as pessoas vão, muitas vezes, para consolar a dor que elas estão sentindo. Nem todas as pessoas que participam conosco lá são espíritas. Às vezes elas não têm entendimento nenhum sobre a doutrina, mas chega lá e elas precisam, de alguma forma, aliviar a dor que está sentindo. E quando eu falo para vocês que Jesus passa aqui pela Terra, mostra tantos feitos, tantos fenômenos por aqui, e nem todos acreditaram, ainda tem muitas pessoas que não acreditam em tudo que ele fez, que acham que é criação da história, da igreja, da filosofia, que muitas pessoas não creem em Jesus. A gente vai parar para prestar atenção, porque a doutrina espírita já não está mais como antigamente, nessa onda só de fenômenos. Se você está indo para ver fenômeno, para ver incorporação, para ver luzes, para ver materialização, não vai ocorrer. A gente já está naquela fase de explicar para as pessoas que o importante são as mudanças morais, são as nossas mudanças por dentro. Teve a época que foi necessário mostrar os espíritos, mostrar que a doutrina é dos espíritos, que a comunicação era dos espíritos. E hoje em dia a gente já trabalha nesse de moldar, da gente mudar, da gente seguir mesmo, de ser fiel a Jesus, aos ensinamentos dele quando passou aqui. E Jesus fala assim pra gente, que bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Não precisou ver, mas acredita na mudança. Às vezes as pessoas falam pra gente, é só se eu receber uma carta, eu estou frisando na carta, porque é o que a gente mais trabalha no estudo, que eu vou acreditar. Então, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, porque formaram sua convicção pelo entendimento. Não precisaram sequer dos fenômenos. Muitos de nós ainda só quer ver fenômeno. Muitos de nós ainda quer sentar, ficar quietinho e ver luzes no céu vindo com uma transformação maravilhosa para a nossa vida, sem ter dado um passo à frente na nossa melhora pessoal. E é questão de necessidade e merecimento. Eu necessito evoluir, eu necessito melhorar para merecer as coisas que vêm para mim boas. Não adianta eu sentar e ficar esperando. E é tão interessante que tem uma pergunta, porque todos nós fomos criados iguaizinhos. Quando a gente olha para o quintal do outro e vê que o outro tem mais fé que a gente, vê que o outro é uma pessoa tão mais próspera, que uma pessoa tão mais produtiva do que a gente, nós estamos sempre fazendo comparação de nós para com os outros. Mas a gente tem que lembrar, quando a gente está sentadinho esperando milagre acontecer na nossa vida, entre aspas, que todos nós fomos criados iguaizinhos. Eu, Uriel, vocês que estão em casa, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Iguaizinhos, iguaizinhos. Sem diferença nenhuma. Deus não deu privilégio para nenhum de nós. E tem uma pergunta, que é 802, do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, lembra que eu falei da questão 132? Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, por que os espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão gerais e tão patentes que a convicção será levada aos mais incrédulos? A gente quer fenômeno, a gente quer ver a coisa acontecer. A resposta dos espíritos. Quereríeis milagres, mas Deus os espalha a mancheias sob vossos passos. E tendes ainda homens que o renegam. O próprio Cristo convenceu seus contemporâneos pelos prodígios que realizou? Não vedes hoje homens negarem os fatos mais patentes que se passam sob seus olhos? Não tendes os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não, não é por prodígios que Deus quer reconduzir os homens. Em sua bondade, quer deixar-lhes o mérito de se convencerem pela razão. Deus quer reconduzir os homens em sua bondade. Quer deixar-lhes o mérito de se convencerem pela razão. É claro que Deus poderia vir aqui e vir, né?
A gente cantava uma música na evangelização que falava assim: vem assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Que assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu não esqueço dessa música que nós cantávamos lá na catequese. Deus poderia vir com grandes fenômenos para a humanidade toda ver. Falar, poxa, é Deus mesmo que está vindo. Começar a fazer um monte de, de, de milagres, aquilo que a gente quer. Tem até um filme que eu gosto muito de ler, acho que é o Jim Carrey, que ele faz o papel de Deus, e ele vai respondendo lá no computador, todo mundo queria ganhar na loteria, e todo mundo ganha, porque ele dá sim em todos os pedidos de prece, de oração. Então imagina, poderia. Imagina, se Deus quisesse criar todos nós já perfeitos, angelicais, poderia. Mas qual mérito a gente teria se nós não fizéssemos por nós? Qual mérito nós teríamos se Deus precisasse o tempo inteiro mostrar grandes prodígios para a gente não agir com pensamento, com a razão, para a gente não buscá-los através da nossa compreensão, do nosso entendimento? Então, quando você tem uma dúvida, o Espiritismo não tem. Você pode fazer muitas perguntas. A gente vai achar muitas respostas. Tem dúvida? Mas você vai lá obter a sua resposta através do estudo. Isso é muito importante. Espírita, amai-vos e instruí-vos. Abre a cabeça, abre a mente para você entender, para você buscar a sua compreensão na razão das coisas. Porque Deus não se impõe para a gente. Ele vai nos amparar no momento oportuno. Isso aí está lá no livro Boa Nova. Para a gente construir essa fé. É a gente que constrói, não é Deus. Que pega na nossa mãozinha e fala, vá, meu filho, eu vou te ensinar o caminho da fé. Fica aqui do meu ladinho que eu vou te mostrar. Não. Quando as pessoas falam assim, que Jesus entra no nosso coração, mas a fechadura só abre do lado de dentro, é a gente que abre. É a gente que se abre. Ele está lá do lado de fora, esperando a gente abrir, com certeza. Quando a gente abrir, você pode ter certeza que ele vai entrar e fazer morada no seu coração. Mas não espera que ele vai ficar batendo o tempo todo. Porque ele está lá. Deus, é Pai. Ele está lá esperando a gente. Então, essa é a fé raciocinada, ensinada pelo Espiritismo. Aí você fala, Michele, eu sempre falei muito disso, que quando os meninos me chamaram para falar, ou quando eu tive a necessidade de falar alguma coisa lá na frente, eu falei, gente, mas eu não conheço tanto assim. Eu não tenho tanto conhecimento, eu estou aprendendo. Eu só posso falar daquilo que já transformou minha vida, no mais eu ainda não sei. Eu não tenho as referências, eu não tenho estudo, eu não tenho conhecimento. Eu sou bebezinho eu sou um embrião ainda na doutrina espírita. E as pessoas que foram incentivando falou assim, mas é falando, é fazendo que você vai chegar lá, né? Não dá para você esperar ser bom e ter todo o conhecimento para começar a falar. Então, assim, a gente precisa meditar e compreender, entender. Entender as vontades, entender aquilo que é permitido, entender por que eu sou isso hoje, quem eu sou hoje, para compreender a grandiosidade do amor de Deus. Porque a fé é a nossa conexão com as leis de Deus, é a nossa conexão com Ele. Não é porque a gente está aqui na Terra que eu vou viver solta, Deus dará. Deus me criou simples e ignorante, mas para que Ele me criou? Qual o objetivo dele aqui? Ele quer que eu seja feliz. Eu chegue lá na frente, na perfeição. Então, eu tenho que ir me moldando. Mas eu sou regida por leis aqui na Terra. Uma lei de justiça, amor e caridade. Não dá para a gente falar dela aqui hoje, porque é uma palestra inteira. Vocês vão ler depois. Uma lei de justiça, amor e caridade. Tá vendo? Eu já dei duas coisas para vocês lerem hoje. Então, lê e procura. Mas a gente tem que entender que, às vezes, há pessoas que já têm muito conhecimento. Mas há pessoas que são muito rudes ainda, pessoas que têm muita dificuldade em conviver, que têm muita dificuldade em lidar. Tem todo o conhecimento, mas não o utiliza para essa ligação com a fé. Tanto que se você for ver, Jesus quando veio, com quem que ele andou aqui na Terra? Quem foram os discípulos dele? Não foram os doutores da lei. Não foram as pessoas que já tinham o conhecimento das leis na época. Foram as pessoas mais simples. As pessoas, você vê, tinha um pescador, dá para ver também qual era a missão dos 12. Olha que bacana, já dá outra palestra. E você vai ver que quem caminhou com ele foram pessoas como nós, simples como nós.
ignorantes de conhecimento, muitas vezes, como nós, mas com o coração aberto para receber a boa nova de Jesus. Então, às vezes, nós temos muitas pessoas que já conhecem, muitos doutores da lei, muitas pessoas sabidas, conhecem o Evangelho, conhecem sobre Kardec, conhecem a Bíblia do início ao fim. Mas para ter essa fé raciocinada, para ter essa fé indiscutível, arrebatadora, é necessário que nós caminhemos também com amor. Não dá para separar uma coisa da outra. É necessário que a humildade habite na gente. Para eu ter essa ligação com Deus, eu preciso ter a humildade de entender, de compreender, de buscar e ver que eu não sei tudo ainda, que há questões que eu preciso ainda desenvolver e é necessário caminhar com amor. Aí a gente lembra que quando o Espiritismo fala que fora da caridade não há salvação, a caridade é o amor em movimento, a caridade é o amor em ação. Então, é necessário obras, não adianta eu ter fé, não adianta eu acreditar se eu não faço, se eu não trabalho, se eu não me dou, se eu não sirvo. Não adianta eu sentar, rezar, rezar, rezar e pedir e achar que isso é fé. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para me prestar ao trabalho do Cristo, né? Ainda tem uma música do Renato que ele fala, né? Que é só o amor que conhece o que é verdade. Só quando a gente está disposto a amar, só quando a gente sabe o que é amar o próximo, é que a gente vai realmente conhecer a verdade do Cristo. Eu sou a verdade e a vida. O Uriel já iniciou com essa fala. Então, só através do amor. Eu posso ter amor e posso não ter todo o conhecimento, mas posso ser uma pessoa muito mais ligada a Deus do que aqueles que têm todo o conhecimento do mundo, mas não se abrem para o amor. Então, a fé é o tripé, né? Da fé, esperança e caridade que Paulo nos ensina. A fé não caminha sozinha, essa fé raciocinada, essa fé, essa ligação direta com Deus. É necessário que a gente tenha amor. Imagina só, a gente tem grandes vultos que falam muitas coisas para a gente sobre o amor. E a gente pensa, quando o anjo Gabriel desce à terra e fala com Maria que ela vai ter um filho que não é do seu marido, imagina aquela mulher servir naquela época de instrumento, servir para conceber o Filho de Deus. Ela serviu, ela não questionou, ela não acreditava. No fundo, lá dentro dela, ela sabia que ela precisava aceitar. E foi isso que ela fez. Ela sabia, ela já conhecia, ela já tinha ligação com Deus. E é isso que a gente está precisando desenvolver, a nossa conexão direta com Deus através da fé, mas que a gente raciocine, que a gente cada dia mais possa entender esse amor tão grande que Ele tem por nós. Que vocês possam sempre questionar, gente, por favor. Não deixe as coisas passarem sem vocês procurarem a compreensão. A nossa ligação com Deus está através da compreensão, porque a gente é muito cabeça dura ainda. A gente bate cabeça demais, a gente briga, a gente fica até de mal de Deus. Fala aí, quem de casa nunca ficou de mal de Deus? Emburrado, revoltado, mas a gente precisa entender. Ninguém explica Deus, mas a gente precisa compreender. É o chamado de hoje para vocês entender a fé de uma forma diferente, que pode sim ser questionado, mas quando eu questiono, eu tenho a obrigação de ir atrás da resposta que eu preciso. Muita paz para você. Ah, que maravilha, Michele. Como sempre, as suas palavras aquecendo o nosso coração. E, Michele, agora é aquele momento mais divertido, né? O pão de queijo, o café e o bate-papo. Adoro. Quando você falava de fé, você trouxe a história do Haroldo sobre o avião e do piloto, né? A gente está colocando ali nas mãos do piloto. E você falou em avião, me lembrei de outra história relativa à fé que também traz um avião, que todos conhecem, mas é sempre bom repetir. Do menininho que vai viajar, entra no avião sozinho, super tranquilo, senta na poltrona, o avião decola e de repente uma tempestade. Começa uma turbulência. Todo mundo entra em desespero por causa daquele momento, daquele céu que se fechou de uma vez, e todo mundo imagina que o avião vai cair, porque o avião começa a balançar por todos os lados. E só o menino estava calmo, estava tranquilo. Passa a turbulência, todo mundo, alguns chorando ainda. O senhor que estava do lado da criança pergunta, mas por que você ficou tão calmo? Por que você não se desesperou? E a criança responde, não, eu estou muito tranquilo.
Meu pai está pilotando o avião. Então, o encarar o planeta, o universo, com Deus no comando, nosso pai está pilotando o avião, está pilotando a aeronave. Então, nós não precisamos. Isso é a fé, é a confiança, é o se entregar, é o se doar. É se colocar nos braços do pai e deixar que ele conduza a existência. Só quero mandar um abraço aqui para a Lu. A gente cria uma relação com quem sempre está aqui, e quando as pessoas somem, a gente sente falta. Eu não sei se ela está aqui ainda, mas a Lu Olhos Verdes, eu quero deixar um abraço aqui para ela, que eu vi ela fazer alguns comentários. Nós estávamos sentindo a sua falta. E quando você nos coloca, né, que precisamos de transformações, queremos ver raios azuis para ter a fé. Mas não há fenômeno maior do que a transformação íntima. Exato. E a fé já está escrita, a lei de adoração já está escrita em nós. Só prestarmos atenção. E aí, vou passar 2 perguntinhas para você responder. A Vá Mourão faz o seguinte questionamento. Quando ela estiver assistindo às lives, ela pode colocar um copo com água para fluidificar? E aí, isso também entra aqui. Aí você pode até colocar a fé aqui e falar sobre isso. E a Sabrina Paretti, não sei se eu escrevi a segunda parte do nome dela correta, ela questionou por onde ela começa o estudo. Essa questão da fé raciocinada, por onde ela começa o estudo. Está com você, minha irmã. Eu vou contar uma historinha muito curtinha. Ela fala da água fluidificada. No início nós falamos onde estão 2 pessoas ou mais reunidas, que Jesus está ali. Quando a gente faz o culto no lar, quando a gente assiste uma palestra, mesmo que seja de forma online, que a tecnologia está nos permitindo, a espiritualidade vem nos dar o lenitivo que a gente precisa. O remedinho e o conforto que a gente precisa. Sim, você pode colocar a água para fluidificar. Tem uma história muito curtinha, que é do livro do Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, que uma moça chega para o Chico Xavier, vou encurtar muito a história, quem puder ler, que é maravilhoso o livro. Ela chega para o Chico, ela está muito doente, se eu não me engano, ela tem, não sei se é tuberculose, pneumonia, é uma doença muito séria. O médico havia uma receita para ela e ela não tem como comprar. Chico também não tinha recurso. E ele não conseguia comprar o remédio para ela. E ele falou assim, qual foi a prescrição do médico? E ela falou assim, 2 comprimidos, um de manhã e um à noite, durante 30 dias. Ele falou, tudo bem, então nós vamos rasgar a receita em 60 pedacinhos. Todos os dias você vai engolir 2 pedacinhos no horário que o médico definiu. E ela fez isso com muita fé, com muita oração, porque ela não podia comprar o medicamento. 30 dias depois ela chegou para o Chico toda alegre, toda feliz, toda saltitante, porque realmente ela tinha melhorado. Então, quando Jesus fala, vá, que a tua fé te salvou, é exatamente isso, é aquilo que você crê, é o que acredita. Então, na sua água fluidificada, você vai receber o remedinho, o lenitivo que você está precisando para que você melhore. A outra pergunta, por onde começa o estudo? Gente, eu dou a dica que eu comecei, pelas curiosidades que eu tinha do dia a dia. Quando a gente vai se enchendo de entendimento, passa a fazer o estudo sequencial. A melhor coisa que tem é fazer o culto do evangelho no lar, na casa de vocês. Porque é a forma que você tem para reflexão, mesmo que seja só você encarnado. Faça assim. Começa com o culto do evangelho no lar, uma vez na semana, 15 minutos por dia. Aconteceu algo que te chateou, que te doeu, que te contrariou, busca sobre isso na visão da doutrina espírita. Vai ter um leque de informação e você vai aprendendo cada dia mais. Essa é uma dica maravilhosa. Eu comecei assim. Eu acho maravilhoso isso. Você fala, alô, Olhos Verdes perguntou até que horas vai a live. Nós temos só mais 5 ou 7 minutos de live no máximo, mas fica disponível aqui em nosso canal no YouTube também. Eu acho, é porque nós estamos procurando muito aqui, né? A gente está procurando muito uma receita de bolo, né? E isso talvez, Michele, é uma responsabilidade nossa, que passamos as palavras da doutrina, que a gente vem com uma receita de bolo pronta. Ah, você tem que estudar assim, 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 assim. Caramba, é o que eu sempre digo, quer começar a estudar? Pega, vai, vai, faz o evangelho no lar, procura, igual a Michele falou, o que eu tenho mais dúvida aqui? O que eu tenho mais dúvida? Eu tenho mais dúvida nesse assunto. E aí, eu acho que quando você se sentir confortável, e aí sim, né, Michele? Começa o estudo sequenciado, quando você se sentir confortável, sentir mais adaptado àquilo ali. Mas, o que você fala, como começar a estudar? Começando. Começando agora. Pegando o livro, indo ler, porque quando a gente tem muita a receitinha, é talvez aquela receitinha que deu certo para um, né, Michele? Não é uma receitinha que deu certo para outro. A pessoa vai virar para mim e vai perguntar assim,
Por onde você começou? Eu comecei, eu fui à doutrina, não cheguei à doutrina pela dor, eu cheguei à doutrina pela curiosidade, por buscar uma resposta maior, mas eu comecei na codificação. E eu comecei na codificação já no estudo sequenciado. Mas o que dá certo para mim, o que funciona para mim, nós somos individualidades muito diferentes, graças a Deus. Então, cada um tem que identificar o que vai ficar melhor aí para estudar. Mas, estude, comece. Isso é que é importante, porque o teu coração já está pedindo uma reforma. E, Michele, eu gosto muito quando você fala assim, né? Jesus falava, a tua fé te curou. E aí eu vou voltar no início da sua fala, quando você fala que fé é ter fidelidade. É você abraçar o mestre e substituir os passos errados da vida pelos passos que o mestre oferta. Quando ele fala, a tua fé te curou, ele está falando dessa mudança de pensamento. Você que agora vai fazer uma nova proposta de vida através dos ensinos que eu repassei, é isso que vai te curar. Acho que ficou um pouco perdido o significado da expressão a tua fé te curou. A fé é a mudança de comportamento, é essa fidelidade que permite uma mudança de comportamento. E é isso que cura as enfermidades que nós carregamos na alma. Não é verdade, minha irmã? Com certeza. Com certeza. É o e caminho, quando você né? nos traz... É o caminho. A verdade não teme questionamento. Eu vou trazer aqui, né, naquele diálogo bonito que há com Pilatos, né, o que é a verdade? Né? Cada um está carregando uma verdade, mas a verdade universal é o amor. Então, como você falou, o amor ele não teme questionamento. Quando nós passamos a agir na base do amor, não há que se temer questionamento. E outra coisa, meus irmãos, igual a Michele falou, questionem, perguntem, indaguem. As pessoas falam assim, o Espiritismo ele tem todas as respostas. Sim, ele tem todas as respostas para as perguntas que eu consigo fazer. E a cada nova pergunta, eu tenho uma nova resposta e eu tenho um novo questionamento. Se nós não perguntarmos, nós não teremos respostas, nós não teremos novos questionamentos, nós não cresceremos. Então, pergunte, sempre, questione. É assim que a gente evolui. Michele, suas palavras finais, por favor, para os que nos acompanharam aqui até o momento. Gente, como o Uriel falou, muda o estudo, a gente querer fazer parte da galera de Jesus, ter essa fidelidade, querer seguir mesmo, ter a vontade, porque espírita não significa que já mudou, já transformou, que a gente é espírito puro. Não significa isso, mas é a vontade que a gente tem de mudar e os passos que a gente vai dando para essa mudança. É devagarinho, a gente não vai dar aquela super mudança, não vai ser todo mundo igual de uma hora para outra. Dá um passo hoje, dá outro amanhã, mas mantenha a fidelidade naquilo que Cristo nos ensinou. O amor é a única porta que nós temos para ter essa fidelidade com Ele. O amor para com todas as criaturas. Então aprende hoje a se amar, para que amanhã você tenha como amar a toda criatura que está à sua volta. Porque eu só vou amar a Deus lá no final, de verdade, porque eu vou compreender, eu vou entender quando eu amar também o meu irmão. Porque eu não posso odiar o meu irmão e falar que eu amo a Deus. Somos todos criaturas do mesmo Pai. Então se ama. Se ama, ama o seu próximo, o próximo do seu próximo, para que a gente mantenha essa fidelidade e se ligue sempre com Deus. Transformar é maravilhoso, mudar de opinião é maravilhoso. Que maravilhoso, Michele. Pode ter certeza, gente. Tem dia que vai estar difícil de amar até a nós mesmos, mas persevere. Os que perseverarem vencerão. Se teve pergunta aqui que não deu tempo da gente responder, o Instagram da Michele está aqui em cima. Acho que ele fica aqui em cima mesmo. Eustáquio.michele. Fiquem à vontade, eu tenho certeza que ela é super solista. Se quiser me procurar no meu Instagram pessoal também, Uriel Santos, podem ficar à vontade. O que a gente gosta é de conectar cada vez mais os corações. Michele, muito obrigado. As portas estão sempre abertas e tenho certeza que até breve. Jesus nos abençoe. Muita paz e muita luz para todos. Muito boa noite. Tchau, tchau.